Se você quer trabalhar com gerenciamento de resíduos, precisa saber que simplesmente elaborar o plano de gerenciamento de resíduos não é suficiente para que haja um gerenciamento de forma efetiva dentro de uma empresa, ou seja, do seu cliente. E caso você cometa esse erro, você pode facilmente ser descartado e, quem sabe, até ser substituído aí por uma IA. E é por esse motivo que nessa aula nós vamos falar de uma coisa muito importante, mas pouco valorizada, até mesmo para os profissionais da área. Estou falando de educação e autoridade, ou seja, educação ambiental, que é a forma como você vai transformar o seu plano de gerenciamento de resíduos em um gerenciamento de fato. Esse aqui é um pilar invisível do gerenciamento de resíduos e, como eu falei, muitas vezes desprezado por profissionais dessa área, de maneira errada. Gente, vamos lá. Antes de eu começar, você já se inscreveu aqui no nosso canal aqui da Virapuru? Já deu um like aí? Eu quero saber já de antemão a sua opinião sobre esse tema. Você pretende trabalhar na área? Já pensou sobre como você implementaria esse planejamento do gerenciamento de resíduos? E o que que isso tem a ver com educação ambiental? Pois saiba que é um ponto onde muita gente erra e acaba virando um profissional operador preenchedor de papel, que não tem muita relevância, porque não tem muita visão estratégica. Por outro lado, quando você aprende a implementar esses planejamentos através da educação ambiental, aí você se transforma numa referência, porque você aprende a montar o quê? Sistemas, estruturações. O gerenciamento de resíduos é um mecanismo vivo, que ele tem um planejamento, ações de implementação, monitoramento e controle, revisão e depois a sua autorregulação de preferência, autorregulação. E isso é importantíssimo para que você implemente esses sistemas de gerenciamento de resíduos nas empresas, nos seus clientes, para que possa dar certo. Gente, nós temos um treinamento justamente, ressaltando essas capacidades, essas habilidades, essas competências, te ajudando a desenvolver essas competências para que você seja não somente um profissional que trabalhe com gerenciamento, mas um líder de mercado, sabe, alguém que se transforme em referência nessa área, montando, estruturando esses sistemas e sendo referência de um trabalho bem feito na área de gerenciamento de resíduos. Os links vão estar aqui na descrição do nosso vídeo do YouTube, você pode verificar lá a qualquer momento. Eu indico pelo menos 3 dos nossos cursos para você virar um profissional muito bom, que é o PIGRS, o Profissional Internacional de Gerenciamento de Resíduos, o diagnóstico de resíduos sólidos, a gravimetria, lá você vai aprender conceitos de gravimetria dinâmica e faz toda a diferença para conversar com empresários, e também o curso de comércio de materiais recicláveis, ou seja, o CORE, nosso curso Comércio de Reciclável. Com esses 3 cursos, você vai estar muito bem armado para trabalhar nesse mercado. E, claro, você não precisa ser formado em engenheiro ambiental, nem ter formação acadêmica nenhuma. Se tiver, facilita, lógico, é mais favorável quem já está na área e já estudou, mas não é um pré-requisito para você trabalhar nessa área. Pois bem, gente, vamos então aqui à nossa aula que eu preparei uns slides muito bacanas e bonitos aqui para vocês. Olha só, existe um mito, né, que é justamente dessa campanha de educação ambiental como sendo uma coisa simbólica, sabe? Aquela coisa que o pessoal diz: "Ah, educação ambiental, vamos falar, o mar é azul, a floresta é verde, o ar que a gente respira". E quando você fala de gerenciamento de resíduos, não é bem por aí que se está pensando. O gerenciamento de resíduos, ele vai transformar aquilo que foi planejado em prática, atuando junto com os colaboradores através de um processo de educação. É preciso envolver todo mundo, senão você cria essa campanha que, como eu falei, ela não corresponde à realidade e é um erro de muita gente, às vezes faz um PGRS ou pretende trabalhar com gerenciamento de resíduos e faz uma campanha simbólica na área de educação ambiental. E aí o que que acontece? Né, você prepara tudo isso, aí coloca esse plano de gerenciamento de resíduos ou se predispõe a trabalhar com gerenciamento de resíduos em uma empresa, ou uma instituição, uma escola, sei lá onde, e aí o material não é segregado da maneira correta. Isso aqui é apenas um dos exemplos, né, a segregação não funciona, ou seja, qual a consequência disso? A consequência
é que o custo, né, primeiro vai ter um custo maior, porque como o material está misturado, não vai ter recicláveis para vender. Ou seja, além de perder esse potencial de receita, você também aumenta o custo com o transporte de rejeitos, certo? Então a não segregação. Então você aumenta também os riscos com o gerenciamento de resíduos e o retrabalho, tem que fazer tudo de novo, tem que tentar tirar, entendeu? Você tem ali uma mistura, quanto mais recicláveis você tira dessa mistura, menos rejeitos você vai ter que transportar. E aí isso diminui o custo ou não. E a grande questão é como fazer isso, né, como implementar isso, certo? Então, o que que você tem que pensar? A educação é um treinamento, não é uma coisa teórica, é um treinamento operacional. Uma vez que você montou o planejamento, aí é hora de não é só fazer conscientização das pessoas, é instrução mesmo do trabalho. Então você começa a pensar: "Vou gerar esse entendimento através da instrução de trabalho, para que eles trabalhem em conformidade, né, com o nosso planejamento, e aí essa conformidade sendo devidamente monitorada, você vai ter eficiência, ou seja, é preciso pegar todos os colaboradores que trabalham naquela empresa, se a qualidade do gerenciamento de resíduos também depender dos visitantes da empresa, é preciso criar formas de educar todas as pessoas que estão visitando aquela empresa, com plaquinhas, com, sabe, sinalizações, resíduo orgânico, resíduo materiais recicláveis, tudo devidamente, mapeado e demonstrado para facilitar o gerenciamento de resíduos sólidos. Isso é educação ambiental. Então, a nível operacional, o pessoal vai receber um treinamento, a nível de liderança, né, eles vão receber um outro treinamento, quem vai controlar, quem vai monitorar, tudo isso é passado na forma de educação ambiental. No caso, ambiental, porque está ligado diretamente ao gerenciamento de resíduos da empresa, seja o PGRS ou mesmo a prestação de serviço da empresa. E aí, a partir disso, né, quando a equipe entende o impacto do erro, a regra deixa de ser imposição, né, justamente, esse processo de educação, de mostrar quais as consequências de cada um dos erros, você vai demonstrar à equipe, e aquilo ali para de ser imposição e a coisa tende a funcionar de maneira mais limpinha, como vocês estão vendo aqui nesse galpão. Um outro grande fator da educação ambiental é que quem trabalha com educação normalmente é visto como um líder. E aí você, que trabalha com gerenciamento de resíduos, que é uma posição de liderança, será que faz sentido ser visto como um líder? Ou você quer mesmo continuar sendo visto como alguém que está só preenchendo o papel? Então, a educação, você chamar todo mundo, ensinar, tirar dúvidas e mostrar como é que faz, é assim, assado, sabe? Quem lhe vê assim de longe vai dizer: aquele ali é um líder que está comandando, dando instruções e montando a estruturação do gerenciamento de resíduos. Então, essa ferramenta é super importante para você que quer desenvolver essa liderança. E aí, gente, você vai ter mais visibilidade, vai ser mais valorizado no mercado de gerenciamento de resíduos, quando entender que o seu cliente não paga apenas, pelo transporte, ele paga pela inteligência. A inteligência que resolve os problemas e coloca a coisa para funcionar da maneira correta, certo? Com essa educação técnica, você acaba agregando valor ao seu contrato e justifica aqueles honorários que você escreveu lá, aqueles valores todos, precisam ser devidamente justificados, eh, com a qualidade do seu trabalho, né. Você deixa de vender, literalmente deixa de vender serviço braçal e começa a vender o quê? Aquilo que os empresários, os donos de empresa, a liderança, a diretoria, o que eles precisam para trabalhar de cabeça fria, sabe, dar essa tranquilidade, essa paz para ele, que você começa então a vender essa segurança e essa inteligência de mercado. Portanto, o ciclo virtuoso dessa autoridade, né, depois que você cria o gerenciamento de resíduos, é fornecer essa educação de forma contínua, sempre ali pegando ali todo mundo, colaborador, todo mundo que tem a ver com geração de resíduos, fazendo essa educação, fazendo com que através dessa educação tenha menos contaminação, seja mais eficiente o seu processo de gerenciamento de resíduos,
e aí com isso aumenta o volume de materiais recicláveis, diminui os custos, aumenta a receita, e aí você tem resultados visíveis, mensuráveis em auditorias, né, e a consequência disso tudo é o aumento da sua autoridade profissional, então você vai passar a ser indicado para esse tipo de trabalho em diversas outras empresas. Faz sentido para você, gente? Então, qual o resumo dessa nossa aula aqui de hoje, né, de agora? A educação ambiental ela não é um evento, não é um você pode até oferecer um workshop de educação ambiental, mas no caso do gerenciamento de resíduos, não é necessariamente um evento, é um processo contínuo. Entendeu? Não é data comemorativa, é um processo, olha, a cada mês a gente vai fazer um processo aqui de qualificação, de educação na área ambiental, para demonstrar como o gerenciamento de resíduos tem que ser feito. Mas também a educação ambiental tem impacto financeiro direto, 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 né. Quanto mais as pessoas aprendem a segregar os materiais, maior quantidade de recicláveis, reduz o custo com o transporte, coleta e transporte, e aumenta a arrecadação desse material. Esse aumento de arrecadação pode ser parte do seu honorário, mas também pode ser uma vantagem que você oferece para a empresa. E acima de tudo, eh, essa educação, ela constrói a sua autoridade e diferencia você do mercado, né, ao se posicionar como um líder, como um gerente, uma pessoa que domina o processo de gerenciamento de resíduos. Será que isso tudo faz sentido para você? Olha, gente, trabalhar com gerenciamento de resíduos, para mim, é uma das áreas mais estratégicas para quem está ali em contato direto com os grandes geradores, com as empresas, sabe? E quem gosta de se envolver nesse processo. Não precisa ir fazer faculdade, facilita, ajuda, mas não é necessário fazer isso se você tem uma visão empresarial. Assim que começar as necessidades de assinar RT, responsabilidade técnica e responsabilidade disso, daquilo, outro, aí você vai poder ou contratar pessoas para trabalhar para você, ou então você fechar parcerias com quem tem essa autorização legal de assinar documentos, PGRS e enfim. O PGRS ele vai precisar de um responsável técnico, mas o gerenciamento em si, não necessariamente, tá. Gerenciar é classificar e destinar da maneira correta. Você vai ter que elaborar um documento, esse documento precisa de assinatura de um responsável. Você pode contratar alguém ou você pode fechar uma parceria com alguém. Nem todo mundo que o detalhe, nem todo mundo que pode assinar tem espírito de liderança. Às vezes, muitas vezes não, porque a faculdade acaba condicionando a pessoa a não ter essa visão sistêmica, a pensar somente ali naqueles formulários dele, aquela visão muito fechada. E aí precisa de alguém que esteja do lado dessas pessoas para, desenvolver essa visão de entender a necessidade dos seus clientes, percebe? Então é isso. Deixe seu comentário aqui, o que que você achou, fez sentido isso para você, educação ambiental? Deixe seu comentário aí, como é que você enxerga a importância da educação ambiental dentro dos processos de gerenciamento de resíduos. Um grande abraço, saudações sustentáveis e até a próxima aula.